Olá, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franco, aqui da Maril Franco Corretora. Venho trazer para vocês tudo o que aconteceu de mais importante nesta última semana. Começando sem muita enrolação, direto lá com as notícias internacionais, nos Estados Unidos saiu o PMI e ele caiu para 47,5 pontos nessa prévia agora de julho. E antes tinha sido 53,2, uma queda bem forte, né, mostrando que essa situação lá nos Estados Unidos anda complicada, e aí a expectativa gera em torno da próxima semana o que o Fed vai fazer. Então vamos ficar de olho nisso. Temos também, né, nas notícias internacionais, voltamos a falar da guerra da Ucrânia, onde primeiro a gente tem dois pontos importantes aí. A gente tem a questão da Rússia retomando o fluxo de gás para a Europa via o gasoduto Nord Stream, que estava paralisado por 10 dias. Né, ele retornou agora que voltaram conforme a manutenção preventiva, e isso existe um risco que o pessoal estava calculando da Rússia não voltar a entregar o gás. E, além disso, a gente teve um outro ponto extremamente importante, que foi a assinatura de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para exportação de grãos, né, que vai gerar um alívio aí em todo o abastecimento global de grãos. E esse acordo é um acordo ainda que vai durar 120 dias, mas é um acordo que vai dar uma válvula de escape para essa produção, né, do agro, da Ucrânia e da Rússia. Né, então é uma situação interessante que vai ajudar aí no combate à inflação mundial também, além de, se dois países conseguem chegar num acordo de alguma coisa, a chance deles chegarem em outros acordos depois aumenta, né? Então, é um primeiro bom acordo, um acordo que acontece que é importante. Então, esses dois pontos da guerra da Ucrânia são pontos importantíssimos para a gente acompanhar em termos mundiais. Por fim, para terminar as notícias internacionais, eu trago aqui também na zona do euro, né? E a gente tem aí dois pontos também, né? A gente tem o Banco Central Europeu elevando os juros em 0,5%, né? Que é o primeiro aumento desde 2011, então mostrando que a situação realmente apertou lá. E o segundo ponto, que é a taxa anual de inflação, né, ao consumidor, que ela atingiu 8,6% em junho, né, que é um recorde histórico, mais um recorde histórico. A inflação lá batendo recorde atrás de recorde. Então, esses dois pontos aí também na zona do euro, que tem alguma ligação com a guerra da Ucrânia, sim, né? Mas mostrando a situação global que a gente está vivendo. Passando agora para as notícias nacionais, falar aqui um pouquinho da pesquisa Focus. Mais uma vez, o PCA para pesquisa Focus caiu, né? Foi para 7,54 a projeção para o final do ano, a terceira semana de queda seguida. No IGPM também caiu para 11,88, uma terceira semana de queda seguida. E aí a gente abre um parênteses aqui para falar do resultado do IGPM real, né, que ele desacelerou aí na segunda prévia de julho, foi para 0,52, ele tinha registrado 0,55 na mesma prévia de junho, né, então caindo um pouquinho, não tanto quanto ele tinha caído, que a gente falou na semana passada da primeira prévia, mas ainda abaixo, o que é interessante. Vamos ver como que ele vai se comportar na terceira aqui. E a pesquisa Fox também trouxe para a gente o PIB. Desculpa. A pesquisa Fox trouxe para a gente também o PIB de 1,75, né, que é a terceira semana seguida de alta. Trouxe também o câmbio estável em 5,13 e a Selic estável em 13,75. Além disso, de informações importantes, a gente tem aí o teto de gastos, né, que saiu um informe do governo, né, com uma projeção feita pelo Tesouro Nacional, que o teto de gastos, se mantiver a forma atual dele até 2027, né, vai ter uma redução da dívida pelo PIB aí, de sair de uma relação de 80%, 80,3% que estava em 2021 para 69,9% em 2031, né? Mas o ponto que fica mais real é que a gente está vendo para agora, para 2022, né, fechando o ano de 2022, a projeção é de fechar em 78,3%. Um ponto também importante aí. Passando agora para o mercado brasileiro, né, o Ibovespa, fechamento do Ibovespa no dia de hoje, fechou em queda, leve queda de 98.925 pontos, chegou a flertar com uma leve alta durante o dia, movimentações interessantes, principalmente Vale, chegou a subir muito e depois voltou, né, entre outras ações que você pode sempre acompanhar nas nossas postagens de fechamento do dia, né, fechamento diário.
mas o Ibovespa fechando aí a 98.925 pontos, uma queda de 0,11. Na semana, uma alta de 2,46. Em julho, uma alta de 0,39. No ano, a gente continua aí com uma queda de 5,63. Quando a gente parte para as small caps, nas small caps fechou hoje em 1.938 pontos, uma queda de 0,88. Na semana, a gente tem aí uma alta de 2,15. Em julho, a gente está falando de uma alta de 2,02. E em 2022, uma queda de 18,06%. Então, os small caps aí também sofrendo muito ainda, mas dando uma recuperada interessante durante essa semana. Assim como o IFIX, que fechou no dia de hoje em 2.793 com uma alta de 0,08, na semana uma alta de 0,55, mas em julho e em 2022 em queda, julho queda de 0,08 e 2022 queda de 0,41. Para as BDRX, hoje fechou em 12.248, uma queda de 1,44, então as BDRs caindo forte no dia de hoje. A gente vai ver inclusive o dólar caindo também no dia de hoje, mas não tão forte. Na semana, uma alta de 4,84 para as BDRs, vamos ver o dólar subindo também, que subiu na semana 0,94. Em julho, fechando aí com uma alta de 10% das BDRs, e em 2022 ainda uma queda de 20,3%. Né? A correlação com o dólar a gente vai ver o tempo inteiro das BDRX. Então o dólar Petax fechou hoje em 5,45,22, uma queda de 0,42. Na semana, uma alta de 0,94. Em julho, uma alta de 4,09. E aí entra um ponto de atenção. É raro acontecer do dólar ir para o mesmo lado do Ibovespa. Né? E o dólar subiu na semana, 0,94, e o Ibovespa subiu 2,46. Então, isso é algo raro. A gente brinca que um dos dois está mentindo, principalmente quando a gente está falando do mesmo dia. Né? Então, vamos entender quem que é o mentiroso da história e a gente vai enxergar isso aí um pouco melhor, talvez, na próxima semana. Então, em julho, fechando em 4,09 e em 2022 uma queda de 2,30 por dólar. Já o Europetax fechou hoje em 5,5765, uma queda de 0,16. Na semana, uma alta de 2,31. Em julho, uma alta de 1,68. Para 2022, a gente vê aí uma queda de 11,82. Passando agora para os fatos relevantes de mercado, né? Tudo aquilo que saiu aí de notícia, que impactou o mercado ou que a gente tem que ficar de olho para o que vai sair de notícia complementar relativo. Né? Então, por exemplo, a gente começa aí com a IRB. Né? A IRB ela soltou um prejuízo de 273,1 milhões nas operações de maio de 2022, te revertendo então o lucro que ela teve em maio de 21, que era de 7,5 milhões. E quando a gente pega o acumulado de janeiro a maio de 22, o prejuízo líquido é de 285,3 milhões, frente a um lucro líquido de janeiro a maio de 21 de 9,4 milhões. Então ela reverteu tudo. Né? Eu gosto de trazer essa comparação, mas eu gosto de chamar um ponto de atenção, né, quando a gente fala em períodos, principalmente no momento atual. Já falei disso antes e vou repetir. Temos que tomar muito cuidado, porque a sazonalidade, na minha opinião, tem mudado, né, devido ao lockdown do Covid, devido à guerra da Ucrânia. Tudo isso aí impacta, de forma geral, o mundo, em alguns setores mais, outros menos. Então a sazonalidade tem que entender cada caso. Não estou entrando especificamente no caso da IRB, mas sempre que a gente falar na situação de comparação de mesmo período, é o que a gente costuma fazer, é o que o mercado costuma fazer, mas tem que tomar esse cuidado aí, e quando a gente pega o acumulado, fica um pouco melhor, quanto maior o tempo que a gente comparar, né, de acumulado, tira um pouquinho essa sazonalidade aí e ajuda a situação. Mas o fato é que, de qualquer forma, né, independente de sazonalidade, o resultado não foi bom, né, não tem como falar que o resultado foi bom, porque não foi uma coisa, deu um lucro menor, ou deu um prejuízo um pouquinho maior, não. Era lucro, passou para prejuízo e prejuízo grande. Né? Então, isso aí não tem como falar que o resultado foi bom. Cabe ver como que o mercado vai se adaptar a essa informação. Ainda tem que sair todo o resultado da empresa. Né? A gente está falando só do período até maio. Né? Tem que fechar o segundo trimestre inteiro. E na hora que tiver todas as informações, aí vai dar para poder analisar um pouquinho melhor. Vale a pena aí você estudar um pouquinho melhor para saber o que fazer em relação à IRB. Magazine Luiza. Magazine Luiza é outra empresa que saiu bastante informação, muita conversa sobre ela, circulou muito o nome dela. Por quê?
porque nessa semana a Luiza Trajano soltou que é a CEO, né, da Magazine Luiza, soltou um vídeo, né, fazendo um vídeo apelativo, né, falando do carnezinho, que é gostoso, pedindo por favor para voltar e tudo mais. Independente disso, da estratégia que ela fez, se é certa, se é errado, o ponto é, principalmente para o mercado financeiro, isso gerou uma viralização. Essa viralização levou a verificarem a empresa, as ações até subiram durante a semana, né? Subiram um pouco durante essa semana, mas o grande ponto é que você precisa entender. O vídeo mostra duas coisas. Primeira parte, mostra o lado complicado que a Magazine Luiza está se expondo dessa maneira, mas por outra parte, pode ser uma jogada de marketing também interessante, pois o vídeo viralizou. E se viralizou, na internet costuma ser bom, né? A não ser que seja alguma coisa muito ruim, né? Mas que não é o caso, é só um vídeo de propaganda mesmo, então não é nada muito absurdo para essa situação. Oi, né? Passando agora para a Oi BR, né? A Oi BR, ela tem um ponto importante para essa semana, que foi que a Anatel ela vai manifestar junto ao CAD, né, um descontentamento em relação à venda da Oi Móvel para Vivo, para Claro e para TIM, né, que elas compraram em conjunto, e com esse descontentamento da Anatel, ela está querendo ver se consegue avaliar a suspensão da venda ou até outros tipos de sanções, né? Então são pontos importantes, são pontos delicados, né? E a gente espera aí que isso seja resolvido da melhor maneira possível com a solução da situação, porque é óbvio que a gente sabe que infelizmente a Oi, se não vender, ela não vai ter condições, e aí os clientes também vão sofrer, o mercado vai sofrer, todo mundo vai sofrer, né? Passando agora para a Petrobras, ela anunciou a redução de 4,9% na gasolina, né, que é cerca de 20 centavos, que vai impactar aí consideravelmente a nossa inflação, né? Alguns estudos mostram aí que impacta cerca de 0,5% na inflação brasileira, né? E esse ponto é muito importante por esses dois lados. O primeiro lado, que é a Petrobras fazendo uma redução de preço quando o preço internacional cai, né, que é a paridade internacional. E o segundo lado importante é o impacto na inflação. E o impacto da inflação, ele impacta o mercado como um todo, né? Então, um ponto importantíssimo é o impacto da inflação devido a uma mudança de uma empresa listada na bolsa. Temos também Indústrias Home, né, que saiu o resultado do lucro líquido, teve uma queda de 23% na comparação com o segundo trimestre de 2021. Quando a gente pega o EBITDA, ele caiu do segundo trimestre de 2022 contra o segundo trimestre de 2021, 21%. Então, também um resultado aí que não foi dos melhores aí, mais uma vez ressaltando a questão da sazonalidade que a gente precisa observar. A gente tem a Vale para poder chegar aí quase nos finalmente, né? A Vale trouxe aí o relatório de produção dela, mostrou uma queda anualizada de 1,2%, ponto extremamente importante também da gente acompanhar, lembrando que nesse período, né, do segundo trimestre de 2022, temos aí um impacto da Covid lá na China e, consequentemente, a Vale levou isso em consideração na hora de fazer sua produção, uma vez que não é interessante para nenhuma empresa aumentar sua produção de uma maneira tal que o estoque fique tão grande que os preços do minério vão ter que cair. E para poder finalizar, a gente traz a VEG, né, que foi o primeiro balanço dessa abertura de temporada de balanço, trazendo um lucro líquido do segundo trimestre de 2022 com uma queda de 19,5% em relação ao segundo trimestre de 2021 e caiu 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Bom, pessoal, essas eram as notícias que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, desejo ótimos negócios e que pesquisem bastante antes de investir. Consultem essas informações, vão além do que eu estou dizendo aqui. Aqui é uma informação mais generalizada e espero que vocês possam aproveitar isso para ter bons investimentos na próxima semana. Segunda-feira a gente volta com um resumo do resumo e até a próxima. Tchau, tchau.